Uma saudação a todos, a todas. Esta semana eu vou falar sobretudo dos camarões. Bom, estamos a falar da grande visita que o Papa Leão vai fazer à África. Eu na última falei sobretudo de Angola. Agora vou falar dos camarões por uma razão muito simples. É que eu passei quase um mês lá e percorri algumas das partes mais complexas deste país que tem algumas dificuldades. Eu comecei por entrar por Yaoundé, é a capital, aí fiquei muito pouco tempo, daí fui então até aquilo que se chama o leste do país, a Lomé. A Lomé é uma área que a gente faz, enfim, muitos quilómetros numa estrada relativamente boa, a estrada que liga Yaoundé a Bertoua, mas depois tem que fazer cerca de 130 km em terra batida. É uma poeirada impossível, é um caminho muito difícil de fazer. E então a gente vai encontrando comunidades e lá em Lomé, uma das coisas interessantes dos espiritanos é que trabalham com os que nós chamamos os pigmeus, os povos Baka. E é uma missão complicada porque são povos que têm a sua cultura ancestral muito própria, são povos das florestas, povos que andam, param muito pouco, portanto são muito nómadas, e os espiritanos já há alguns anos desta parte que investiram na evangelização e também no acompanhamento social de um povo que é muito marginalizado. Esse é um problema que existe em praticamente todos os países do mundo, ou seja, há grupos étnicos que estão à margem, porque se calhar nunca se integraram muito bem socialmente, mas também sempre foram abandonados dos poderes civis. Portanto, é um desafio pastoral esse. Depois, eu fui até Bertoua. Bertoua é já uma área portuária, uma cidade grande, que sofreu muito porque quando foram anunciados os resultados das eleições que confirmaram no poder o atual presidente, que está lá em atividades de poder há 70 anos, tem 90 e alguns, e ganhou as eleições para mais 7, ou seja, vai chegar aos 100. E muita gente considerou isso, enfim, um bocadinho ilegal, as eleições terão sido um bocadinho fraudulentas e então houve grandes escaramuças, partiram muitas coisas, houve muitas pilhagens, aquilo demorou tempo a estabilizar. Eu estive lá algum tempo, alguns dias e de facto aquilo ainda tem uma tensão ali que ainda existe, não é? Apesar das autoridades governamentais, sobretudo a polícia e o exército, controlaram em termos, digamos assim, militares. Bom, mas depois o mais desafiante foi ir ao extremo norte, na área de Maroua. É uma área essencialmente muçulmana, tem uma parte que faz fronteira com o Tchad, outra parte que faz fronteira com a Nigéria, mas em áreas onde de facto o mundo islâmico impera. E, sobretudo da Nigéria, vêm os grupos fundamentalistas islâmicos, o Boko Haram, o tristemente famoso Boko Haram, que de facto semeia o pânico, a morte, o terror por onde passa. E em Maroua encontrei uma situação estranha, porque em toda aquela área eu só encontrei uma pessoa branca, o padre Juan António Ayans, que é um espiritano basco, espanhol, que está ali há 40 anos, fala muito bem a língua local, conhece muito bem o mundo islâmico, aliás ele fez estudos especializados em islamologia e é professor de islamologia no grande seminário de Maroua, e que foi o único que não aceitou as ordens das embaixadas europeias e de outros países para que abandonassem a área. É uma pena, uma área belíssima, tinha muito turismo, tinha ali muito dinamismo económico, social. Agora neste momento está tudo assim muito posto em causa porque o Boko Haram ataca a qualquer momento. E a nível cristão tem tido problemas. Por outro lado, foi lá que criaram a famosa Casa do Encontro, que é um centro que junta líderes islâmicos, católicos, protestantes e de outras religiões para tentar fazer caminho, que é um caminho de encontro, de reconciliação, de comunhão, mas contra o Boko Haram e os seus efeitos perversos. Ora, depois estive em Yaoundé, sobretudo nas periferias, lá onde os espiritanos têm paróquias, têm comunidades, e é muito interessante ver o dinamismo das comunidades. Muita alegria, muita festa, um crescimento enorme, e são estes camarões que o Papa vai encontrar. Contrastantes, porque por um lado
tem muito dinamismo, o cristianismo está a crescer. Por outro lado, tem grupos islâmicos que são muito radicais. E tem depois um outro problema que não está resolvido, nunca foi resolvido, que é ter uma parte que é anglófona e outra parte que é francófona, mas, digamos em abono da verdade, quem manda são os francófonos. Então os anglófonos estão numa guerra aberta pela independência. E é curioso que, quando se falou da visita do Papa, quando eu lá estava, toda a gente dizia o Papa não vai à parte anglófona porque está muito confuso. Mas não, a decisão do Papa foi ir lá, vai a Bamenda. Bamenda é o coração dos Camarões anglófonos. Bom, vamos também rezar para que esta visita do Papa ajude a Igreja Católica, naturalmente é uma visita apostólica, mas que também ajude o país no seu todo a levantar-se das cinzas desta situação que não ajuda ao desenvolvimento, não ajuda à pacificação, não ajuda a cimentar um país enquanto país. Uma boa tarde.